A gente vai tratar hoje, nessa aula, um dos principais tipos de shots que a gente pode ter quando está criando o nosso storyboard, para o nosso filme, para a nossa animação, ou até mesmo para o nosso quadrinho, ou animatic. É importante entender que os character shots, eles possuem sempre em foco, ou como um elemento principal, o personagem. Então, a gente sempre vai ter um ponto de referência, um ponto de foco, que é o personagem que está tendo uma ação principal naquela cena. E o shot ele vai determinar a importância daquele personagem e qual a relação dele com o cenário em torno dele, ou até mesmo com outros personagens. Então, a primeira categoria dentro do character shot que a gente precisa considerar é a quantidade de pessoas ou de elementos que vai ter naquele character shot. E a gente pode dividir em alguns grupos que são o one, two, group e o crowd. E o que são cada um desses? Como o próprio nome já diz em inglês, o one e two, ele trata em focar naquele shot um ou dois personagens. Então isso geralmente envolve alguma ação específica. Então, por exemplo, no one character shot, a gente tem foco em um personagem só. Certo? Então aquele personagem está fazendo uma coisa muito importante, está tendo uma importância naquele shot, e é fundamental que a gente foque na ação dele. O two character shot, ele mostra a ação ou a interação entre dois personagens. Então, geralmente um diálogo ou algum conflito que está acontecendo com dois personagens, a gente consegue ver com os dois simultaneamente naquele shot, naquela cena. E o group shot, character shot, ele nada mais é do que envolver um grupo de personagens, pode ser de 3 até 10, e geralmente ele mostra a interação desses personagens e qual que é a relação entre eles. Às vezes uma relação hierárquica ou de conflito entre todos, ou algum assunto que está orbitando aqueles personagens naquele momento. E nessa subcategoria a gente tem também o crowd, que aí sim a gente vai mostrar diversos personagens ou uma multidão de pessoas ou de elementos na câmera, e esse shot pega bem isso. Na maioria das vezes ele costuma ser usado com um extreme long shot ou apenas um long shot para mostrar a distância, para ter espaço dentro daquele shot para mostrar todos os personagens. Em seguida, a gente tem um dos shots mais comuns, quando a gente tem mais de um personagem ou até um personagem, que é o over the shoulder. E o que o over the shoulder mostra? Ele mostra uma câmera, um shot com um pouco do personagem dentro daquela cena, mas sendo em primeiro plano e mostrando o que está acontecendo ou com quem aquele personagem está interagindo naquele momento. Então, geralmente esse character shot, ele tem essa característica de trazer um personagem para frente, ofuscar ele pode estar ativo ou não, falando ou não na cena, e ele mostra com o que ele está interagindo ou o que ele está vendo, preparando a cena ali, aquele shot, para a próxima ação que vai acontecer. Uma das coisas mais comuns que acontece com o over the shoulder é o reverse angle. O reverse angle, ele mostra nada mais do que o outro ângulo a partir daquela perspectiva. Então, se a gente tem um over the shoulder, em que está mostrando um personagem que está à esquerda da cena, a gente vai ter em seguida o reverse angle mostrando o personagem com que ele está interagindo, ou o objeto, na direita, para a gente se localizar dentro daquele espaço da cena. Então é importante preservar esse lado da câmera, que é um assunto que a gente vai tratar bastante quando estivermos falando em movimentação de câmera e posicionamento de câmera na cena. Então o reverse angle está na maioria das vezes ligado com o over the shoulder. Um detalhe interessante é que o over the shoulder não necessariamente precisa sempre estar no ombro ou atrás do ombro dos personagens. Não nessa altura. A gente pode pegar um over the shoulder e colocar um low shot. Então você pode ter um personagem sendo mostrado de baixo, ou seja, na parte inferior da tela, mostrando algum objeto de importância que vai acontecer, alguma ação ou um cenário, e ter esse shot mais para baixo, que seria o low shot, que a gente já tratou na nossa aula sobre shots. Então o over the shoulder é um conceito importante para trazer dinamismo nas interações entre um ou mais personagens. Em seguida, a gente tem alguns outros tipos de character shot, que são o objective, o subjective, o POV e o voyeuristic. Eles têm algumas características em comum e eu vou destrinchar cada uma delas aqui. O objective nada mais é do que um dos character shots mais comuns que a gente vê nos filmes
e nas histórias que a gente assiste. Então ele mostra exatamente de uma forma objetiva o que aquele personagem está fazendo na cena. O subjective é quando você tem, na maioria das vezes, uma perspectiva da visão do personagem, ou seja, a visão subjetiva do personagem, a perspectiva que ele está tendo naquele momento. Só que uma das características do subjective é que fica um pouco ambíguo qual é o personagem que está sendo mostrado ou qual é a atitude dele. A gente não sabe as intenções do personagem que está usando esse character shot. Então, às vezes, quando você tem um monstro num filme, numa história, e você quer mostrar que aquele monstro está olhando a próxima vítima dele, você usa esse subjective para mostrar que ele vai, na cena seguinte ou na sequência seguinte, ele vai atacar aquela vítima que ele está olhando. Então, esse é o subjective que usa uma outra subcategoria, que é o POV, ou seja, o point of view, o ponto de vista daquele personagem. Então, o subjective character comportando, reagindo numa sequência de ação ou numa fuga. Então, esse POV ele é interessante para mostrar a perspectiva do personagem, mas de uma forma mais clara para determinar o que ele está fazendo. Em seguida, a gente tem o voyeuristic, que aí sim a gente vai ter um ângulo externalizado da cena, mas focando algum personagem. Então, esse ângulo, essa perspectiva, geralmente vai partir de algum objeto ou de algum ponto de vista muito específico ou com alguma característica marcante. Por exemplo, uma câmera fotográfica. Quando você tem uma cena que você vê o frame da câmera focando em alguém, esse é um ângulo, um character shot voyeuristic. Você está focando em algum personagem, mas você sabe que aquele ângulo está sendo tomado de um outro objeto, que não a câmera objetiva ou subjetiva, que a gente acabou de falar. Esse voyeuristic, ele pode acontecer de diversos objetos. Então pode ser uma câmera de filmagem, uma câmera escondida de gravação de algum prédio, pode ser de uma fechadura de uma porta, pode ser de uma fresta, de uma rachadura de uma parede. Esse ângulo sempre vai mostrar uma perspectiva focada em algum objeto, ou seja, transparecendo por algum objeto ou algum tipo de câmera que está dentro daquela história. Em seguida, a gente tem o split screen. E aí, nesse split screen, a gente costuma mostrar o que está acontecendo, na maioria das vezes, simultaneamente com dois personagens, ou mais. Né? O split screen não necessariamente precisa atender somente dois personagens. Ele pode atender, às vezes, o mesmo personagem em situações diferentes, ou até mais de dois personagens, até um grupo de personagens. Então, esse split screen ele pode ser uma ferramenta interessante, que é um recurso que a gente vê bastante nos quadrinhos, que ele mostra diferentes perspectivas em diferentes lugares e às vezes em diferentes momentos do tempo da história. Em seguida a gente tem o freeze frame. E o freeze frame ele é raramente usado durante as histórias, principalmente para filme e animação, mas é quando ele quer mostrar um momento, ou um keyframe, ou um momento chave da reação de um personagem. Quando ele mudou de ideia, ou quando ele conseguiu resolver um problema, quando ele atingiu um objetivo. Esse freeze frame ele mostra o personagem parando, expressivo dele, da linguagem corporal dele ou da expressão de rosto dele, e ele frisa esse momento por alguns segundos na tela. Em filme e animação isso não costuma se estender por muito tempo. Num animatic usado como história final, como produto final, você pode manter isso por algum tempo e ir trocando as legendas da historinha para ir narrando algum outro tipo de acontecimento enquanto está no freeze frame. Em seguida a gente tem outro tipo de character shot que é o silhouette, que é usar uma silhueta para mostrar ou não revelar totalmente a identidade do personagem ou o que é aquele personagem. Então pode ser uma sombra, um reflexo, ver o personagem por algum objeto que causa uma certa distorção. Então quando você vê um personagem atrás de um vidro ofuscado e você não consegue entender o que ele é ou quem ele é, esse tipo de perspectiva pode trazer, esse shot de personagem, ele pode trazer um drama maior na cena, uma dúvida ou um mistério de quem está ali. E não necessariamente precisa ser uma sombra, um vulto. Pode ser uma luz, pode ser utilizado algum tipo de efeito no personagem, mas trazer ele de uma forma que a gente não consiga ler quem que é, para criar um certo mistério naquele momento da história. Em seguida, a gente vai tratar de um character shot que costuma ter movimento de câmera, que é o character shot orbit. E esse movimento ele vai ter o personagem no centro da tela e a câmera vai fazer um movimento de órbita em volta dele, mostrando todos os ângulos daquele personagem para mostrar alguma característica dele, para mostrar como ele está com uma roupa nova, uma sensação nova na história, algum tipo de promoção que ele obteve dentro da narrativa, alguma mudança do personagem. Esse orbit
também pode servir para você mostrar algum cenário onde está o personagem. Um cenário que está ameaçando o personagem ou mostrar como ele está sendo pequeno naquele lugar. Então o Orbit ele pode mostrar diversos recursos ao mesmo tempo, tanto do personagem, que na maioria das vezes é um, ou pode ser um grupo. E por último, a gente tem o Character Shot Out of Camera, que é quando o personagem está falando, na maioria das vezes entregando alguma linha de diálogo ou narrando algum momento, e ele não está aparecendo naquele shot. Então a gente está vendo outra coisa, mas ouvindo o personagem ou lendo o que ele está falando ali na legenda. Esse Out of Camera, esse Character Shot, ele é muito interessante para a gente entender o que está acontecendo na história, mostrar algum objeto, uma ação, algum cenário importante que vai ter alguma importância, ou que já teve, para a gente entender alguma situação e que o personagem falando está explicando ou contando um pouco da experiência dele, ou até mesmo identificando algum ponto-chave dentro da narrativa. Esses foram os Character Shots, é bastante coisa. E se vocês têm alguma dúvida, por favor, comentem lá embaixo, tá? Eu quero agradecer vocês pela atenção, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, conferirem os nossos cadernos e os storyboards prontinhos para você fazer as suas histórias no formato de storyboard. E até mais!